Estaremos lendo os versos de 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versos de 14 a 22. Veja se você precisa compartilhar a sua Bíblia com quem está ao seu lado. Apocalipse, capítulo 3, versos de 14 a 22. E assim lemos nesse texto: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pelo texto da Tua palavra que agora lemos e suplicamos que o Teu Espírito esteja dirigindo mente e coração de cada um de nós, que possamos estar prontos a ouvir e seguir a direção do Teu Espírito. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos nessa série de mensagens sobre a missão da igreja. E temos tomado como base, desde o início de janeiro, aquilo que o Senhor Jesus escreveu àquelas 7 igrejas da região da Ásia Menor. E tomando por base de que essas 7 cartas, elas são escritas para uma igreja local, cada uma para uma igreja local. Havia uma igreja a quem foi endereçada cada uma dessas cartas, mas também essas cartas são escritas à igreja do Senhor Jesus em todos os tempos, e nós podemos observar que as lições contidas em cada uma dessas cartas são aplicáveis à nossa vida. Nós podemos extrair aquilo que é necessário para o nosso viver de adoração, de serviço ao Senhor. Então, essas cartas são escritas também para a igreja do Senhor Jesus em todos os tempos, que possamos verificar se estamos nos enquadrando em alguma daquelas coisas que o Senhor Jesus diz ao apóstolo João, que escreva, porque determinada igreja está enfrentando algum tipo de dificuldade. Dificuldade que pode ser perseguição, dificuldade que pode ser o ensino errôneo, dificuldade que pode ser adoração a ídolos, o que significa colocarmos qualquer coisa num lugar que é reservado para Deus. Um ídolo não necessariamente
precisa ser uma imagem diante da qual nós nos ajoelhemos, mas alguma coisa que pode estar tomando um lugar que só Deus deve ocupar na nossa vida. E o lugar que Deus tem para ocupar na nossa vida é o primeiro lugar. A nossa adoração a Ele, a nossa vida em função dEle. Deus em primeiro lugar. Alguém pode talvez dizer, pastor, mas não deveria ser talvez família em primeiro lugar? Ou talvez em primeiro lugar o trabalho, que é de onde a gente vai poder tirar o sustento. O que acontece é que Deus tem orientação para nós a respeito de família, a respeito de trabalho, e então Deus sendo colocado em primeiro lugar, estaremos cuidando do que é necessário para prover a nossa família, prover não apenas financeiramente, não apenas o alimento, mas prover do cuidado, prover do amor que vem de Deus. Deus é amor, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A respeito do trabalho também, aquilo que devemos estar cumprindo nas nossas obrigações diárias, Deus tem orientação também. Por isso, em cada aspecto da nossa vida, Deus em primeiro lugar, Ele estará trazendo a orientação para tudo aquilo que nós fazemos. Precisamos então estar vendo se podemos estar nos enquadrando em algumas das coisas que essas cartas registram. Algumas coisas que precisavam ser corrigidas, mas também, e aí neste caso positivamente, devemos buscar ser enquadrados naquilo que essas cartas apresentam com o louvor do Senhor Jesus. Naquilo que o Senhor Jesus diz a João que ele deve escrever aquelas igrejas, e quando ele diz, eu conheço as tuas obras, e faz uma avaliação positiva. Precisamos estar nos alimentando disso e desenvolvendo na nossa vida. Mas também há um terceiro aspecto nessas cartas, que é quando a gente olha para elas como um todo, e a gente verifica que há uma similaridade com a história da igreja cristã. Existe uma corrente de interpretação dessas cartas que aponta na direção de que elas foram escritas também para um determinado período na história da igreja. E nós vamos poder ver que a carta à igreja de Éfeso representa a igreja apostólica, aquela igreja do primeiro século, aquela igreja que fez expandir a mensagem do Evangelho. Depois nós temos nos séculos 2 e 3 o crescimento da perseguição contra a igreja, e encontramos a carta à igreja de Esmirna, que se encaixa dentro dessa descrição. Depois vem a igreja de Pérgamo, é a igreja que se desenvolveu debaixo do favor imperial, de quando Constantino transformou a religião cristã na religião oficial do império, e muita gente que não era cristã transferiu-se para a igreja cristã para continuar nas benesses do Estado. Como a religião cristã foi transformada em religião oficial, então, para continuar ligado ao Estado, então muita coisa veio junto com essa meio que conversão, aquela conversão por interesse, e trazendo junto práticas que vieram então de adoração outra. Isso o período desde o ano 312 até cerca do ano 500 da era cristã. Depois nós temos a igreja de Tiatira, que é considerada como aquela igreja da Idade Média, da Idade das Trevas, como conhecida, desde o ano 500 até o século XVI. E ali, quanta coisa, em função de que a igreja como instituição teve uma autoridade que chegava a superar a autoridade política, e então reis eram depostos pela igreja, e muita coisa aconteceu nesse período. E
Temos aí a igreja de Tiatira. Agora, à medida que a gente vai mencionando isso, as cartas destacam também que, mesmo nesses períodos, há um remanescente fiel. Há o grupo, há alguém que está buscando seguir a Jesus Cristo da maneira que Ele nos orienta, do que Ele deixou registrado nos escritos do Novo Testamento. E em cada momento desse, há um destaque a esse remanescente fiel. Depois vem a igreja de Sardes, que é aquela igreja do período da reforma, mas que ao mesmo tempo em que houve a reforma, houve uma contra-reforma, houve o renascimento, quando aquela liberdade que foi alcançada, saindo daquele período de trevas, daquele período que é considerada a noite dos 1000 anos, e então houve uma liberdade maior do pensamento, e as pessoas também, por outro lado, começaram a caminhar pelo próprio pensamento, e então passaram daquele domínio para uma liberdade que ia além daquilo que é a orientação de Deus, o direcionamento de Deus para a vida. Então isso vai dos séculos 16º ao 18º. Aí chegamos na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia corresponde aí ao século 19 e até meados do século 20. E é o momento da abertura das missões, onde houve um despertamento missionário, onde o evangelho foi proclamado para o mundo inteiro. Sociedades missionárias surgiram com a disposição da proclamação do evangelho no mundo. E isso vem a gente pode dizer até os nossos dias, porque esse limite entre esses períodos vai variar até de lugar para lugar. Porque ali na carta a Filadélfia, a igreja de Filadélfia, está dito: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E então foi esse período de expansão da mensagem do Evangelho, a porta aberta para a pregação do Evangelho. Nós hoje continuamos dispondo dessa porta aberta, mas há lugares no mundo onde essa porta tem estado pelo menos com uma busca de fechamento, uma perseguição ao Evangelho. E então, ao mesmo tempo, nós temos igrejas distintas, mas ao longo de uma história que vai se desenvolvendo no mundo. Pus diante de ti uma porta aberta, e por isso eu te pouparei da provação que há de vir sobre todo o mundo. A essa igreja que foi fiel e aproveitou a porta aberta, a promessa foi de que seria poupada do período de provação que haveria de vir sobre todo o mundo. E aí chegamos à carta à igreja de Laodiceia. Quais as características dessa igreja? Essa é tida como a igreja que está próxima do tempo do fim. E a gente tem visto quanta coisa tem apontado para a proximidade da volta de Jesus. A essa carta, a identificação de quem fala: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém, aquele que é a verdade, aquele que é a revelação exata de Deus, aquele que tem a autoridade final. E uma das necessidades dos nossos tempos é justamente a questão de autoridade, do respeito à autoridade. E cada um quer ser autoridade sobre si mesmo. E cada um quer fazer como quer. Se alguém acha que deve colocar um som alto depois de 10 da noite, ele acha que ele é autoridade sobre si mesmo e ele vai e coloca.
E aí você chama a polícia, e a polícia vem, a pessoa baixa um pouquinho, quando a polícia vai embora, ele aumenta de novo. Por quê? Porque ele é autoridade. Alguém que no trânsito, às vezes vai ocupando 2 faixas de trânsito. E ele faz isso porque ele é autoridade, ele dirige como quer. E alguém que chega atrás pela faixa da esquerda e dá uma buzinadinha, a lei de trânsito diz que ele deve abrir para a direita para ceder passagem. Esta é a obrigação do motorista. Mas o cara vai para a esquerda, no máximo vai para a esquerda, obrigando a uma ultrapassagem pela direita que é contrária ao que diz o trânsito. Mas ele faz assim por quê? Porque ele é autoridade, ele se acha autoridade. Mas a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro, né? E as leis de trânsito estão aí para estabelecer de quem é essa liberdade, de quem é a vez. Mas aquela igreja de Laodiceia era uma igreja que precisava também entender a respeito de autoridade. O que é que existe naquela igreja? Então é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que traz o recado da parte de Deus e ele próprio é quem promove o necessário para nós. É o princípio da criação de Deus. Aqui não como o primeiro a ser criado, mas como aquele que estava na essência com Deus no princípio. A gente tem aqui, quem escreve o Apocalipse é o apóstolo João. E é o mesmo João que no capítulo 1 do seu evangelho, ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O princípio da criação de Deus, aquele que está na origem de toda a criação com Deus. Ele escreve então a igreja de Laodiceia. E diz que essa igreja é uma igreja morna, que nem é fria nem quente. Como é que era a condição da igreja de Laodiceia? A gente vai ter algumas coisas no relato que vão se referir àquela realidade da igreja de Laodiceia. Laodiceia estava num cruzamento de grandes estradas romanas. E então a gente sabe como é uma cidade que está à beira de uma BR e uma outra que está um pouco afastada. Pode estar afastada 1 quilômetro da BR, né? E a outra que está na BR e de como ela se desenvolve. E em alguns lugares o governo tem tentado fazer uma estrada que contorne uma cidade, mas a cidade bate o pé dizendo, não, nós queremos a estrada passando por dentro da cidade, porque ela passando por dentro da cidade vai trazer desenvolvimento. E o resultado é aquele que a gente conhece, por exemplo, em Abreu e Lima. Em Abreu e Lima, os engarrafamentos são cruéis, né? Porque a estrada passa por dentro da cidade e a gente vê o comércio ali naquela cidade, o desenvolvimento ali em função disso. Laodiceia tinha grandes estradas que se cruzavam ali, do leste para o oeste, do norte para o sul. Inclusive ao norte estava a capital daquela província, Pérgamo. E ao sul estava o mar, as regiões costeiras. E também de leste para oeste, a oeste estava o mar também, na região de Éfeso. E aquela cidade se desenvolveu. E ela era uma cidade de muita produção de lã. Havia uma lã negra muito famosa. Ela era produção de tecidos e era famosa assim pela produção de vestes. Ela também tinha a produção de algo que era utilizado na fabricação de colírio, que era produto daquelas terras. E por conta do seu comércio, era uma cidade rica.
Rica ao ponto de que no ano de 61 da era cristã, no ano 61, houve um grande terremoto que arrasou com a cidade de Laodiceia. E o Império Romano então ofereceu recursos para ajudar na construção. E a cidade disse: não precisamos disso, nós podemos nos levantar sozinhos. E a cidade se reconstruiu sozinha, e dentro do período entre 20 e 25 anos, a cidade estava toda reerguida, depois de sofrer um terremoto. Então, era uma cidade assim que tinha consciência do seu potencial e daquilo que era a sua riqueza. E agora, a igreja está dentro desta cidade, onde há desenvolvimento, onde há recursos. Mas o que Deus diz àquela igreja ali é que aquela era uma igreja morna, nem fria nem quente. 3 vezes é citado no texto que a mornidão da igreja. Parece que há uma ênfase. A gente vai ver, revendo o texto: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por 3 vezes, então, no texto, o Senhor Jesus fala sobre essa diferença do quente e do frio, e de que aquela era uma igreja morna. Era uma igreja que não fazia tanta diferença. Ela não estava se opondo ao Evangelho, aquelas pessoas não se opunham ao Evangelho, mas ao mesmo tempo não assumiam um compromisso com Deus. Estava daquele jeito de quem é amigo do Evangelho, mas que não toma posição. Alguém que talvez frequente a igreja, ou talvez até como membro de igreja, mas que não assume uma posição verdadeira com o Senhor Jesus Cristo, que aceita que a maneira de viver do mundo lá fora, tá bom, desse jeito mesmo vai bem. E quando nós olhamos para a igreja do nosso tempo, a gente também começa a enxergar esse tipo de aceitação de coisas que são contrárias à palavra de Deus. E que a palavra de Deus então tem perdido essa autoridade, como mencionamos a princípio. E as pessoas olham para o texto e dizem: com isso aqui eu não concordo, eu acho que isso não é bem assim. E então a autoridade da palavra agora fica subordinada à nossa palavra, à nossa apreciação. Quando a palavra de Deus nos traz a orientação da forma melhor para a nossa vida, quando agimos diferentemente dessa orientação, vamos colher resultados que são negativos para nós ou para outros. É aquilo que acontece. Eu mencionei o trânsito, por exemplo, e alguém acha que deve andar emparelhado com o outro carro, uma pista de 2 faixas, e vem alguém atrás e dá sinal de luz, mas ele diz: não, eu estou aqui na minha, e continua ali, e aí de repente forma-se uma fila atrás, né, de carros, né, que não conseguem ultrapassar, porque alguém acha na sua autoridade que não precisa mudar de faixa. O correto seria ele avançar um pouco ou recuar um pouco, já que ele está na mesma velocidade da outra faixa, e se encaixar na faixa da direita para possibilitar a ultrapassagem. Só utilizando o exemplo aí do trânsito, como foi usado a princípio. A autoridade da palavra é aquela que faz com que a gente reconheça que a nossa maneira de pensar não é a melhor, e que a gente precisa então se entregar a isso. Aquela era uma igreja morna, nem fria nem quente, que olhava para a autoridade da palavra de Deus, mas não dava tanto valor, e ao aplicar na vida era do seu jeito. E o que o Senhor Jesus diz é: estou a
ponto de vomitar da minha boca. Graças a Deus que Deus é o Deus da oportunidade, que Ele nos conclama a estarmos perto dEle, a caminharmos com Ele, a seguirmos de acordo com a sua vontade. E então, esta igreja que se dizia rica e abastada, recebe recomendações. Ela se dizia rica e abastada, mas aos olhos do Senhor Jesus, o texto diz que és infeliz e miserável e pobre e cego e nu. E então, infeliz, porque fora da orientação de Deus, a gente vai estar desperdiçando o que há de melhor na nossa vida. Quando a gente pergunta, né, quem aqui acha que sua vida mudou para melhor depois que entregou a vida a Jesus, muitas mãos se levantam. E é porque Deus tem o melhor para nós. Quando não, a consideração é essa, é de que é infeliz. Nós estamos num tempo em que hoje o alcance das coisas é maior para a grande maioria das pessoas. Infelizmente, temos ainda uma diferença social muito acentuada e no nosso país isso é uma realidade. Mas a gente pode ver, por exemplo, antigamente quem é que viajava de avião? Viajar de avião era privilégio de uma minoria. Hoje a gente vai no aeroporto para embarcar e tem gente de todas as classes que está viajando. Viajei ao lado recentemente de uma pessoa que estava indo para uma romaria lá perto de Brasília, lá perto de Goiânia. Uma pessoa simples, humilde, fui conversando com ela ali, e parece que a gente está num período em que a gente pode talvez enquadrar isso aqui, rico sou. Antigamente quem tinha carro importado, a gente contava assim os carros importados na cidade, quando viam, olha, aquele carro é importado. Hoje, se você for contar os carros importados, você não presta atenção no trânsito, porque a gente vai tropeçando a cada quarteirão. E aí a gente pode dizer, talvez isso, rico sou e estou enriquecido. Estamos numa sociedade onde os bens são mais acessíveis do que já foram no passado. Mas, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja que se achava rica, recebe recomendações da parte do Senhor Jesus. E a recomendação é comprar ouro refinado pelo fogo. Aí não está o fato de que com o dinheiro se possa comprar esse ouro refinado pelo fogo. Aquilo que Deus tem para nos oferecer é adquirido de graça, é um comprar de graça. Isaías capítulo 55 vai dizer, ó vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Comprai sem dinheiro e sem preço. Quer dizer que aquilo que Deus tem para nós é pela graça. O que nós precisamos é nos submeter a Ele. O que nós precisamos é ter esse compromisso de vida com Ele. E Ele é que há de conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Por isso Ele diz que o que é necessário não são os bens materiais, o que é necessário é a nossa harmonia com Deus. Nós fomos criados para isso, fomos criados para estar em perfeita comunhão com Ele, e nessa comunhão estaremos encontrando a realização pessoal, qualquer que seja a condição de vida. E como tenho testemunhado, de pessoas que às vezes têm uma condição até mais ou menos abastada, mas pouco compromisso com Deus, e às vezes
tem reclamação na vida. E lembro de uma senhora que foi membro de uma igreja que pastoreei no interior, que tinha um emprego de um salário mínimo, tinha 5 filhos, um marido bêbado, que gastava o dinheiro dela, mas como era agradecida a Deus, que vida dedicada ao Senhor, que espírito alegre, que assim, contagiava nessa sua alegria. Então compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestes brancas, ao invés da vaidade que havia naquele povo que produzia vestimentas, que produzia lã de qualidade. O que o Senhor Jesus diz é: compre vestes para cobrir a tua nudez. E vestes brancas, o que aponta na direção da santificação, da nossa separação para Deus, de buscarmos fazer a sua vontade no nosso viver. A partir do ponto em que lavamos estas vestes no sangue do Cordeiro. As vestes da nossa vida são manchadas pelo pecado, mas Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, para que as nossas vestes sejam assim lavadas, purificadas. E a palavra de Deus nos diz que ainda que a nossa vida esteja manchada de vermelho, vermelha como o carmesim, se tornarão brancas como a branca lã. Porque Cristo nos purifica dos nossos pecados. A santificação, a nossa separação para Deus. Compres ouro, compres vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez, e compres também colírio para que possas ver. Ao invés daquele colírio que era produzido na região de Laodiceia, mas o colírio para ver com os olhos de Deus, o colírio para entender a vida sob o prisma de quem é o nosso Criador, de quem sabe o que é o melhor para todos nós. Ver com os olhos de Deus. Tem um hino que diz: dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Em mim habita, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Jesus Cristo olhou para as multidões e teve compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Precisamos olhar para as pessoas também com essa compaixão, com o propósito de cumprir aquilo que Deus tem para elas. Qual é a posição de Jesus então a respeito dessa igreja? E ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O arrependimento está presente na maioria dessas cartas. A recomendação é para o arrependimento, para uma mudança de direção, para uma conversão na vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. E aí a gente pergunta: a quem está sendo dirigida essa carta? A uma igreja. A uma igreja em que Jesus está do lado de fora. Há pessoas que, apesar de se dizerem igreja do Senhor Jesus, mas Jesus tem ficado do lado de fora. E Ele está à porta e bate. E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, darmos ouvidos à voz de Deus. Nós temos também no encerramento de cada uma dessas cartas
a expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa expressão é no sentido da obediência. Quem tem ouvidos, ouça, é quem tem ouvidos, aplique aquilo que ouve. E então o texto diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus fala aqui de um banquete de vida, a vida como uma experiência de um banquete. Quem não gosta de um banquete, não? E a gente é convidado para um aniversário, não? E a gente vai com alegria para se alegrar junto com aquela pessoa, participar daquele banquete. Jesus diz que a vida será um banquete, mas é interessante que ele diz: e com ele cearei e ele comigo. Jesus diz que vem cear conosco. Deus é amor e nós somos objeto do amor de Deus. E quanto mais próximo estamos dele, maior esse relacionamento. Então, isso é aquilo para que nós fomos criados. Isso alcança o propósito nosso. E, da mesma maneira como o Senhor Jesus diz que a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, ele está falando aí que há alegria no céu, quando alguém se aproxima de Deus. E então, o que aqui está dizendo é que vai ter alegria da parte de Deus em estar junto conosco, em que tenhamos comunhão com Ele, em que aumentemos essa comunhão. Eu cearei com Ele, diz o Senhor Jesus, mas Ele diz também: e Ele comigo. Haverá alegria também da nossa parte nessa comunhão, aquela alegria que vale uma vida, aquela alegria que é uma alegria permanente, é uma alegria daquele tipo que Paulo vai terminar a sua vida depois de tanta dificuldade, de tanta complicação, preso numa masmorra fria, está prestes a ser decapitado, mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Estaremos compartilhando com o Senhor Jesus, mesmo na sua autoridade no seu reino. Não sabemos exatamente como será isso, mas o Senhor Jesus disse que nós teremos uma posição de honra no seu reino, sendo que é algo que é oferecido a todas as pessoas. Não será apenas honra, não, para alguns, mas todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador estarão desfrutando de uma posição junto com Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como dissemos a princípio, nós estamos mais ou menos nesse tempo entre a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Entre a igreja que tem diante de si uma porta aberta, que não negou o nome de Jesus, que aproveitou essa oportunidade para proclamar o Evangelho. Pessoas em países onde há perseguição ao Evangelho se arriscam para poderem compartilhar a mensagem do Evangelho com quem está próximo. Procuram alguma maneira de que a própria pessoa possa se interessar, para que ela possa responder a respeito da sua fé, de tal forma que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus, sob o risco da própria vida. Mas nós temos diante de nós uma porta aberta. Mas pode ser que essa porta venha a se fechar, porque pode ser que ela esteja aberta para uma geração que está
aproveitando essa porta aberta. Mas à medida que a mornidão começar a tomar conta, que chegue aquele momento em que está dito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí a porta vem a se fechar para uma geração que esteve mais para Laodiceia do que para Filadélfia, que esteve mais para a mornidão do que para aproveitar a porta aberta. Nós estamos nesse meio termo, e a recomendação do Senhor Jesus é arrependimento, ouvir a sua voz, abertura do coração para Ele, abertura plena, completa. Às vezes a gente abre, mas de repente a gente tem na casa do nosso coração, sabe aquele quartinho da bagunça que a gente tem em casa, né? Aquele local onde a gente pega toda a tralha que a gente não sabe onde vai jogar, e aí bota lá dentro, né? E de repente a gente tem dificuldade até de caminhar ali naquele quartinho. E aí quando chega uma visita, a gente vai e mostra a casa, né? Olha, o meu apartamento, tal, aqui é o quarto de casal, tal, mas aquele quartinho não, aquele é o quartinho da bagunça, né? Esse não precisa abrir, não. E às vezes a gente faz assim com Deus, a gente diz, Deus, vem, habita na minha casa, agora, aquele quartinho da bagunça, deixa ali. E o que Deus deseja é que possamos abrir, e que possamos retirar ali tanta tralha, tanta coisa que já devia estar no lixo. Na nossa casa é assim, né? A gente vai guardando naquele quartinho, e aí de repente quando a gente abre, tem coisa que está lá há mais de 10 anos e você não usou. Então para que está guardando? Se você não precisou durante 10 anos, é porque você não vai precisar nunca, né? E tem coisa que já virou lixo mesmo, e que quando você descobre, aquilo está em condição só de ser jogada fora. E na nossa vida também, às vezes a gente pode estar guardando coisas que são lixo para a nossa vida, mas que o Senhor Jesus quer habitar. Ele quer habitar naquele quartinho também, Ele quer dar uma ordem, Ele quer colocar em ordem aquele quartinho. Aquele quartinho tem a sua função. Ali você pode guardar muita coisa de que você vai precisar. Agora, Jesus quer colocar em ordem aquele quartinho, e Ele tem um banquete para celebrar conosco. Ele deseja que a nossa vida seja essa alegria de festa contínua. Porque mesmo quando vem dificuldades, mas se Ele está presente, Ele é suficiente. Mesmo quando enfrentamos lutas, dor, perdas, mas a presença dEle faz com que, mesmo em perdas, mesmo com o luto, com a dor, mas encontramos a força para seguir adiante. Encontramos a alegria mesmo no meio da dor. Encontramos o consolo naquele que veio para ser o nosso consolador. E assim, aquilo que o Senhor Jesus escreveu, aquelas 7 igrejas, que hoje fizemos assim um resumo das 7 nesse panorama histórico, que possamos extrair cada lição daquilo que foi escrito para cada igreja, e que possamos estar desfrutando desse banquete com o Senhor Jesus, numa vida que vale a pena ser vivida na presença dEle, em comunhão com Ele, ouvindo a sua voz neste sentido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aplique na vida aquilo que o Senhor Jesus nos diz a cada momento. E a nossa vida vai se transformando naquilo que o livro de Provérbios nos diz. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais,
até ser dia perfeito. O dia perfeito será quando estivermos na presença dEle. Mas podemos desfrutar desse brilho, dessa luz que vai aumentando a cada dia, à medida que a gente vai tirando tralha lá do quartinho, né? E vai deixando o Senhor Jesus colocar ordem ali. Que Deus abençoe a nossa vida, que possamos ser uma igreja como a de Filadélfia, que aproveita a porta aberta que tem diante de si e que vive nessa comunhão proposta para a igreja de Laodiceia, de uma celebração permanente, um banquete com o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém.